Olá, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Deixa eu aumentar o volume aqui. Nós temos um relato de última hora. Gente, eu recebi esse relato já faz um tempo. Pronto, acho que agora tá alto. Ok. E esse relato, vão dando oi aí para eu ver que vocês estão aí, tá? Para a gente já poder começar. Esse relato eu recebi há alguns dias. Ai, e foi forte, assim, porque as coisas que ela falou. Aí eu falei: "Não vou gravar não, não vou gravar esse relato, porque tem umas coisas que ela dá detalhes aqui que eu já falei: 'Ai, eu vou ter que falar coisa e eu não gosto de ficar falando dessas coisas, porque, ai, senhor'". Mas tem que falar, né, gente, tem que falar. E aí Deus me cutucando: vai lá e grava o relato e fala o que tem que falar". Então vamos lá. Eu tô com o meu carregador aqui. Meu celular já está com a bateria baixa, mas aí eu já passei para o outro celular, que agora eu já estou com o celular no Brasil também. Ai, gente, se eu contar, vocês não acreditam. Vão dando oi aí, Kelly, seja bem-vinda. O pessoal tá aí já, né? Vai continuar chegando aí. Sejam bem-vindas. Vamos lá, então. Eu vou ler do meu celular, porque eu não consegui abrir meu e-mail no meu computador, mas tudo bem, a gente dá um jeito. Vamos ler por aqui. Eu vou entrar aqui de novo. Eu vou usar esse outro aqui mesmo, acho que já está tudo pronto aqui, mais fácil, gente. Vamos lá, direto ao que interessa. Esse relato é de um relacionamento, não foi um casamento, tá? Ela não chegou a casar, ela passou aí um tempo com esse narcisista e eu creio que foi pouco tempo, mas o suficiente para fazer um estrago, porque eu creio que essa moça, essa jovem, porque eu creio que é uma jovem, vocês vão perceber pela maneira que ela conta, eu creio que ela deve ser bem jovem e provavelmente muitas carências. Então, eles brincam mesmo. Estou preparando aqui para a gente poder já dar continuidade. Estou baixando aqui, porque eu sei que esse aqui eu tenho mais bateria. Ok. Aproveitando aqui já para avisar vocês que talvez não tenham visto lá nos grupos, amanhã eu estou indo no correio e depois eu vou mais uma vez antes de eu voltar para os Estados Unidos. Então, se você quer adquirir seu livro com dedicatória, já entre em contato comigo, tá bom? No privado, para eu poder enviar o livro para você. Amanhã eu vou estar indo e depois eu só vou de novo no comecinho de setembro. E depois eu vou continuar tendo livros que eu já vou mandar imprimir mais. E daí, mas aí não vai estar com dedicatória, tá bom, gente? Vamos lá. Eu já baixei aqui. Falta só mais uma, peraí. Aí, pronto. Vamos lá então começar. Ela mandou o e-mail falando assim: "Oi, Cris, tudo bem? Tudo bem?". Ela pôs uma carinha do emoji rindo e ela fala: "Bom, eu não sei como começar, pois é a primeira vez que escrevo um relato, então eu espero do fundo do meu coração que você queira ler a minha história". E ela pôs uma carinha assim chorando, um emoji, né? Chorando. Aí, gente, ela já falou logo de início que foi um relacionamento que ela teve super rápido. O título que ela deu foi Meu Namoro de 3 meses com um narcisista. Olha aí, 3 meses. Imagina, tem gente que passa 30 anos, mas depende do grau e o que vai afetar na vida dessa pessoa. Então ela continua: "Bom, para começar, já faz um tempo que meu ex-namorado narcisista me descartou". E ela coloca aqui que foi no dia 20 de julho desse ano. Um tempo, um mês e pouco? Nem isso, ainda vai dar, né? Faz pouco tempo. Ela fala: "Mas eu cheguei à conclusão que ele né, um narcisista só no finalzinho do nosso relacionamento. Isso acontece muito". E ela diz: "Eu vou separar as coisas em tópicos para ficar mais fácil de entender". Ok. E ela continua: "Tudo começou quando eu terminei o meu último relacionamento com um ex-namorado que não queria levar mais o nosso relacionamento para frente". E ela põe entre parênteses: "Esse meu namoro durou pouco tempo". Hã. Ela diz: "Mais ou menos uns 2 meses só".
Então, dá para ver que ela tem um padrão, né, de relacionamentos que pouco tempo, o ex foram só 2 meses, daí ele não estava levando a sério o relacionamento, e aí acabou, aí entrou esse outro aí na vida dela, que durou 3 meses. E ela fala: com muita raiva e com o coração partido, eu decidi instalar um outro aplicativo de namoro. Olha aí, gente, já vendo que veio de aplicativo de namoro. Tá assim, ó, de narcisista lá. Com muita raiva e com o coração partido, eu decidi instalar um outro aplicativo de namoro sem ser o mesmo em que eu conheci o meu primeiro ex. Olha aí coisas a observar. O ex não deu certo, daí ela já deixou o coração dominar com raiva, com o coração partido, né? Porque, poxa, o cara não quer nada com nada. A frustração, né? E fora os traumas, porque ela não entrou em detalhes na infância dela, mas com certeza dá para ver que tem várias feridas ainda abertas e muita carência. Inimigo faz a festa, gente. Esse negócio de aplicativo de relacionamento, tem pessoas que eu conheço que casou com pessoas através desses Tinder da vida, né? Mas deu certo, né? Mas é você jogar, jogar na lota, né? E as chances são poucas disso acontecer. Por quê? Porque eles sabem que ali é um ambiente propício para conseguir pessoas que a maioria que estão lá, que não são como eles, e elas, narcisistas, né? Estão ali porque realmente são pessoas que têm um coração, que estão em busca de um relacionamento, e aí é um prato cheio, muito fácil para eles. Eles só fazem isso o dia inteiro, né? Pronto, devem falar com 100 ao mesmo tempo, e os que tiram dinheiro ainda das vítimas? É só Deus na causa. Continuando, ela diz: aí eu conheci o narcisista. Claro que, obviamente, ele não parecia ser nenhum monstro e nada do tipo, é lógico. E nós dois começamos a conversar bastante sobre jogos e histórias de jogos que eu gostava bastante. Passamos 2 dias conversando sobre família, jogos, etc., até que ele começou a falar que a família dele era complicada e coisas assim. No começo eu me identifiquei, pois eu também tenho uma família complicada, e ela põe entre parênteses, porém não é nada abusivo. Olha aí, ele já viu a brecha, né? E aí já começou a fazer a história, a contar a história. Primeiro ele já estava ali fazendo o espelhamento. Viu que ela gostava de jogos, ele começou a falar que também gostava de jogos. Aí já veio conversando sobre a família, né? Falando que era complicada, e ela disse que no começo ela se identificou porque ela também tem uma família complicada, né? Interessante. Os narcisistas, eles buscam pessoas que têm traumas. Eles conseguem entrar nessas carências. E não só isso, pessoas bem resolvidas, pessoas com empatia, pessoas que estão ali que perdoam facilmente, que estão ali para ajudar, né? Para salvar. Dependência emocional é isso, a gente quer salvar o mundo. Na verdade, a gente tem que cuidar primeiro de nós, porque nós temos nossas feridas também, né? Ok. Continuando, ela diz que conheceu então esse narcisista e foi aí que ele começou a me elogiar. Foi aí que ele começou a me elogiar, falando que eu era uma pessoa que eu iria entender os sentimentos dele e que isso fazia ele querer ficar mais ainda comigo. A lábia. Narcisista, love bombing. Uhum. Ele falou o que ela precisava ouvir, o que ela queria ouvir, acabou de sair de um relacionamento que não deu certo, né? E agora ela falou: ok, essa é a vez, esse de verdade me ama, esse é um homem bom. E ela diz: e o meu coração derreteu quando ele disse aquilo. Uhum. E eu pensei: poxa vida, finalmente encontrei alguém que me quer do jeito que eu sou. E ela põe entre parênteses: coitada da iludida aqui, né? E dá gargalhadas. Aí a gente foi conversando mais ainda e ele me elogiava pra caramba, elogios lindos de se dizer, elogios que qualquer mulher gostaria de ter de um príncipe encantado. Até que a gente começou a falar sobre fetiches sexuais. E ela põe entre parênteses: isso é um ponto, perdão, muito importante, por isso coloquei aqui, sim. E nessa parte aqui eu já comecei a achar umas coisas estranhas nela. Porque, gente, é mais sobre nós do que sobre eles, né? Então eu tô aqui porque as coisas que eu tenho para falar, né? Além de falar que esse é um narcisista, Deus que me livre, é daqueles bem manipulador.
Mas pega uma pessoa assim como ela, nesse momento vulnerável e, enfim, e aí brinca mesmo com a mente da pessoa, com os sentimentos da pessoa, e foi o que aconteceu. Ela diz: "Basicamente, ele me perguntou do que eu gostava em 4 paredes, entre 4 paredes, e aí eu acabei falando: 'Ah, eu gosto de uma dominação'". Aí eu já pensei: "É masoquista". Ela gosta do homem, né. Que ela quis dizer com isso? Dominação. Aí vocês vão entender aqui. Eu fiquei até meio assim, eu falei: "Esquisita essa moça aí, com as coisas que ela tá falando". Agora eu quero saber vocês, comentem aí, gente, vocês vão escutar. Tem algumas coisas aqui que não vai dar nem para eu ler exatamente como ela escreveu, tá. Ela fala: "Aí ele falou que era um dominador". Ai, gente, é para rir ou é para chorar? Ela falou: "Eu gosto de um de dominação, né, e ele: "Eu sou o dominador", é, e eu achei aquilo bastante atraente. Isso, vai, vai que tu vai ver o que acontece. E aí depois, no terceiro ou quarto dia de conversa, ele falou que queria me encontrar depois do meu trabalho. E aí eu entrei em pânico, pois me pegou de surpresa e não tinha como eu dizer não. Aí eu me arrumei, penteei bastante o meu cabelo, me maquiei bastante e fui me encontrar com ele. Quando eu me encontrei com ele, ele me pegou no colo e começou a me beijar. Me beijar muito, muito mesmo. E ela fala: "Ai, que Deus me perdoe". E ela põe 3 emoji rindo, mas ele estava fedendo tanto, gente do céu. Ele estava fedendo tanto, mas tanto, que eu pensei que eu fosse desmaiar, e ela dá gargalhada. Ai, que nojo, né, gente. E eu só não falei nada, porque eu fiquei com medo de magoá-lo. Fiquei com medo de magoar ele na hora. Depois ele me pediu em namoro ali mesmo, e eu acabei aceitando sem pensar. E ela põe entre parênteses: "Meio que eu já estava me sentindo envolvida por ele, por isso aceitei". Gente, quem de vocês aqui não passaram por isso? Aí você lembra do narcisista, a grande maioria. Você lembra lá no começo, você fala: "Gente, é uma pessoa que jamais eu iria me interessar, não teve atração nenhuma", mas eles pegam na carência, na fala, naquilo que você precisava ouvir, todo dia ali, aí você já se sente pertencente, se sente especial para aquela pessoa, alguém me ouve, alguém realmente me ama e viu quem eu sou e me escuta e me acolhe e me aceita como sou, que foi o que ela falou, né. Só que não. Gente do céu, o homem ainda fedido, um narcisista cebola. E ela ali: "Ai, aceita namorar", já dá o presente pra ele, um desodorante. Ai, gente, eu morro de rir. Continuando. Mas enfim, nós 2 começamos a caminhar juntos e conversar bastante, até que chegou o famoso assunto sobre amores passados, ela põe entre aspas, e colocou entre parênteses. E aí, que entre as conversas anteriores sobre fetiches, que eu acabei citando hã? Hã. E é aí que entra as conversas anteriores sobre fetiches que eu acabei citando, ok. Eu comecei a falar da primeira vez em que eu perdi minha virgindade e não vou entrar em detalhes aqui, ok, muito obrigada, não precisa, né? Ok, e não vou entrar em detalhes, mas eu tinha falado que o outro cara tinha me enforcado e puxado meu cabelo. Mas antes que eu pudesse terminar de falar, ele começou a literalmente, e ela escreveu literalmente em letra maiúscula, a puxar o meu cabelo e a me estrangular no meio da rua. Aí eu falei: "Gente, essa moça aqui ou ela tá zoando comigo, eu não tô entendendo". Porque parece brincadeira, parece mentira, né, gente? Pronto, ela me parece ser masoquista, tá, moça, se você tá aqui, né, você pediu para eu ler o teu relato e eu percebi isso em você, aí você tem que analisar e faz uma consulta, né, para você ter um diagnóstico, se for o caso, e tratar isso daí, porque isso daí deve ter algum motivo e normalmente vem a raiz lá na infância, né. Ela já disse que gosta da dominação, agora ela vai contar desse tal de fetiche aí com um ex que, olha só, que o outro cara tinha me enforcado e puxado o meu cabelo. Parecia que ela tinha gostado. O narcisista, ele é o que você quer que ele seja. Então ele falou: "Ok, então vou espancar ela aqui agora no meio da rua. Vou estrangular ela". Gente, que é isso? E aí ela falou: "Ele parou rápido, mas eu não sabia como reagir".
Mas na minha cabeça ele tinha feito aquilo por conta de fetiche ou alguma coisa assim, então eu ignorei. E ela fala: "Burrice a minha". Aham. Resumidamente, saí daquele encontro namorando, extremamente confusa e eu não sabia se eu estava fazendo a coisa certa ou sei lá. Decidi conversar com uma amiga minha e ela falou o seguinte: "Ah", e aí ela falou um nome aqui que eu não sei se é o nome dela, eu vou mudar, né. "Ah, Sabrine, aceita ué, do jeito que as coisas estão hoje em dia no mundo, é bom que você tenha achado alguém que quer algo sério". Então eu acabei aceitando e seguindo em frente com o meu namoro com ele, né, um narcisista cebolinha. Nosso namoro se iniciou como um sonho de qualquer mulher. Ele vinha me ver depois do trabalho, ele me tratava com carinho, me beijava com carinho, me elogiava e isso fazia o meu coração flutuar. Acabou que ele não te bate mais, não estrangula mais, agora ele ficou o anjinho. Ok. Ela continua. Ele tinha hábitos de me morder, aí voltou o louco, morder fortemente, é um canibal. É? Que é isso gente? Muito fortemente, e ela fala mesmo em público. E não vou mentir, aquilo doía muito, mas de tanto ele morder, fazer carinho e me elogiar depois, o meu cérebro acabou se viciando nas mordidas. Ai gente, por favor, hein. E ela fala: "E nos enforcamentos e nos tapas". É, eu falo: "Isso não é normal, viu moça, isso não é normal, você precisa se tratar". Você precisa se tratar. E você acha que chegou aqui, isso é o pior de tudo que ela conta aqui pra nós, tem uma hora aqui que eu não me aguentei. Por isso que eu falei: "Eu não vou gravar esse vídeo não, eu não vou gravar esse relato, mas eis-me aqui", né. Ai senhor, ela continua, eu fiquei praticamente viciada nele, tão viciada que eu queria fazer tudo por ele, eu elogiava ele, preparava presentes para dar para ele em datas comemorativas, minha mente e meu corpo praticamente giravam em torno dele. Vai, é idolatria. Aham. É, desse jeito. Infelizmente, né, a gente só acorda depois que o negócio tá ruim ao ponto de você não suportar mais, né. E ela fala: "Eu não conseguia parar de pensar nele em todos os dias em que eu estava no trabalho. Meu corpo, minha mente, minha existência basicamente se resumiam a ele". Uhum. E eu fui a primeira a apresentar ele para o meu pai e minha madrasta. Só que quando eu queria conhecer os pais dele, foi aí que começou a decadência. Ele começou aos poucos a mostrar quem ele era de verdade, ele começou a xingar a mãe dele de coisas absurdas. Olha aí, cadê a bandeira vermelha? Imaginem aí, tá? Bandeiraça. Ok. Qualquer tipo de xingamento que você possa imaginar, ele falava sobre a mãe dele, já mostrando que beleza que ele ia ser de marido, né? Ele chamava a mãe dele de Vagabunda, que ela só vivia pedindo para ele fazer o trabalho dela. A mãe dele era professora de português, então ela tinha que lançar notas dos alunos no sistema da escola e, pelo que eu entendi, ela não sabia fazer isso de forma rápida e aí pedia para ele, já que ele era um programador e entendia mais de computador do que ela. Aí eu comecei a falar para ele não falar assim da mãe dele, que apesar das complicações, ela era a mãe dele e que eu entendia a raiva dele e que às vezes a minha madrasta fazia eu me sentir da mesma forma, mas mesmo assim ele continuava falando mal da mãe dele. Mas com os meus incentivos sutis, ele foi diminuindo um pouco os xingamentos. Logo depois de uns dias do nosso namoro, a gente decidiu sair um pouco. Ele tinha me falado que nós 2 iríamos para o McDonald's e logo depois para um motel. Ai, gente, agora vem a parte que eu falo para vocês, só Deus na causa. E vocês estão assistindo, ouvindo bem aí, tá tudo certo? Tá? Tá tudo certo aí, que ninguém tá comentando, vocês estão aí, prestando atenção, né? Deixa eu saber se tá tudo ok aí, o áudio tá bom? O pessoal mandando mensagem aqui. Depois me deixa saber aí nos comentários, tá? Se tá tudo bem aí. Ok. Logo depois de uns dias do nosso namoro, a gente decidiu sair um pouco, ele ia para o McDonald's, depois para um motel. E eu me senti meio desconfortável, pois eu estava sentindo que as coisas estavam rápidas demais, e eu falei isso para ele. Só que ele pediu desculpas e disse que não estava pensando direito, que fazia muito tempo que ele já não se envolvia emocionalmente com alguém desse jeito e que estava carente de um contato mais íntimo com alguém que ele amava. Ai, gente, não caia nisso, por favor. É demais, né?
E eu fiquei com um pouco de pena dele. O problema é que eu estava... esses comentários aqui, que ela estava menstruada, gente. E perguntei se ele aceitaria esperar só alguns dias e depois ir para o motel, e aí ele aceitou. Só que no dia do encontro foi completamente inesperável. Ele tinha pedido Uber, falando que iria para o McDonald's, só que a surpresa foi que nosso destino foi direto para o motel. Ele só falou, vamos no McDonald's, depois a gente vai para o motel, né? A sobremesa. Gente, ela estava com ele nem 3 meses juntos. Aí eu falo, tem que se valorizar, né, gente? Nosso corpo é templo de Deus. Como que você vai... Ok. Por mais que seja, gente... Ai, meu Deus, a gente precisa se posicionar e se valorizar. Não vá para a cama antes de casar. Ou, né, porque assim, isso não foi comigo, porque na época eu não tinha esse conhecimento. Mas assim, hoje, por favor, vocês que estão aqui vendo, não façam mais isso, gente. Porque a pessoa vai falando e você fica com dó. Ai, porque tadinho, ele tá carente. Aí você quer ser a pessoa que vai fazer a alegria dele ser cumprida. Mas espera aí, passando por cima dos seus valores, seus princípios, né? Não faça isso. Correndo o risco aí de pegar doenças, pelo amor de Deus. Provavelmente ela nem usou preservativo, que até nisso eles induzem a vítima a não usar nada. Só Deus por nós, viu? Pronto. Ficou com pena dele, só que olha, o problema não era ele, o problema é que ela não podia, que ela estava menstruada, e pediu, espera só mais uns dias, olha isso, agora está ela implorando para ele, e se sentindo ainda mal. Tem que falar, meu filho, se enxerga, quem tu pensa que tu é? Eu tô contigo nem 3 meses, não vai ter nada, não vai ter nada. Tchau, né? Já você vê que o cara não quer nada com nada, se ele faz isso com você, ele faz isso com todas. Onde está o respeito, né? Tava te testando, eles vão até onde você permitir. Pronto. E aí, ele falou que ia, foi lá pro dia do encontro e não foi para McDonald's nenhum, já foi direto, só que surpresa, o nosso destino foi o motel. E ele falou o seguinte: ops, acho que o destino trouxe a gente aqui. Ai, gente, eu não aguento. E eu fiquei pasma, eu não sabia o que dizer, e aí eu falei: olha, eu tinha falado para você que eu tô menstruada, lembra? E ele disse que não teria problema. Chegando lá, acabou o que a gente tinha feito. Aí ela fala o tipo do sexo que ela fez com ele. Vocês já imaginam, né, gente? No buraco errado, né? E aí eu já falei: não vou gravar. Não vou gravar. Mas, moça, você tá aí, você vai escutar agora, tá? Você mandou o relato. Por mais que eu veja que, né, você passou por dificuldades aí, não sei tua história de trauma, mas, poxa vida, primeiro eu já vi que você é masoquista. Você gosta de um negócio aí, um homem que te bate, que te enforca, te estrangula. Que é isso? Né? Tem que se tratar. Aí agora você vai e faz sexo, né? Por favor, gente. E não, e o pior não é nem isso, porque quem nunca fez não, né, graças a Deus muitas pessoas não fizeram, mas eu digo assim, quem nunca errou na vida, fez algo que sabe que não é a vontade de Deus, mas se arrepende. Agora a hora que ela fala aqui, vamos chegar lá. E sabe o que é o pior? Ela põe um ponto de interrogação. O sexo foi extremamente viciante, a violência e carinho que ele usava se transformou em um vício completo. Então é para se lascar mesmo, e você tá querendo. Então, minha filha, se você mesma tá buscando isso, tá gostando disso, né? E foi o que aconteceu. Veja, porque até então tava tudo lindo e maravilhoso. Agora, quando ele começa a desprezá-la, porque assim, eles veem que a gente, quando faz isso e permite isso, a gente não se dá o valor, não se respeita. E aí que eles não vão respeitar mesmo. Eles já não respeitam quando você se posiciona. Imagina quando você faz o que ele quer ali, ele está te usando, né? Em todos os sentidos, e você gostando, né? E achando lindo, e já vício completo. E depois daquilo, os nossos encontros começaram a diminuir cada vez mais. Exatamente, é desse jeito, né? Espero que você tenha aprendido, né? E tenha se tratado, né, dessas coisas aí e buscar Jesus. Precisa de Jesus, urgente. Sempre que ele chegava na minha casa, ele saía às 18 horas, em ponto, com a desculpa que os pais dele eram regrados e queriam ele na casa dele às 19. Ai, gente, mentiroso. E você ali nas migalhas agora. E aquilo me deixava triste, quanto mais o meu namoro com ele evoluía, mais ele só chegava para mim para falar mal dos pais dele, principalmente da mãe, que era a pessoa que ele mais tinha raiva.
Os costumes que ele tinha de conversar comigo sempre à meia-noite pararam. Ele começou a parar de me mandar áudios nos quais eu gostava muito de ouvir e parou de puxar conversa comigo. Uhum. E você já totalmente dependente do ser das trevas, né? Uhum, viciada nele, a idolatria toda aí, o homem era tudo na sua vida e agora saiu e você sente como se você não existisse. Que triste, né, gente? Aos poucos ele começou a me excluir da vida dele e ele nunca falava que estava planejando me dar um presente ou planejando me ver de alguma forma. Toda hora que eu perguntava quando ele iria me ver, ele inventava desculpas falando que estava sem dinheiro. Olha já ela se humilhando a ele. A mãe dele dizia que a mãe dele tinha pedido para ele fazer não sei o que para ela, ou então era a desculpa de que estava a fim de ficar em casa e que eu já era a namorada dele, que a gente não precisava ficar saindo de casa toda hora para provar que éramos um casal. Uau! Estava só te enrolando mesmo. E no fundo do meu coração, eu tentava compreender, eu pensava: "Ah, talvez eu esteja sendo paranoica demais, eu vou dar um tempo para ele". Mas já estava ficando chato, as desculpas dele, parecia que ele não sentia a minha falta de maneira alguma e nem queria estar comigo. Sim, porque ele já conseguiu o que ele queria. Ele queria só te levar para o motel e conseguiu, agora ele quer o que mais contigo? Perdeu a graça, entendeu? Foi fácil demais. E eu tentava atrair ele com sexo, presentes, e um tempo de privacidade sozinhos, mas nada fazia ele querer sair de casa, até que eu perdi a paciência e perguntei para ele o que estava acontecendo, o porquê de tanta ausência, se estava acontecendo alguma coisa. Aí ele começou a falar que estava com muitas dúvidas, que tinha cursos para pagar, livros para devolver, que queria aproveitar o tempo que estava sem a mãe dele, pois naqueles dias ela tinha viajado de férias. Mais mentiras. E que nós 2 provavelmente teríamos que passar mais de um mês sem se ver. E eu fiquei triste, me sentia desvalorizada, pois ele não queria nem organizar um tempo para mim. Não, porque ele já estava te botando para fora, né. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá a desculpa, né. E aquilo começou a ficar mais e mais insuportável, pois a gente praticamente não se via mais, não se tocava, não se beijava e quase não conversava mais direito. Das poucas vezes que conversávamos, era ele falando mal da mãe dele e como ela manipulava ele o tempo todo. Que a situação estava difícil e que já estava cansado de tudo aquilo e as dúvidas estavam acabando com ele. Tadinho, gente, coitadinho. Por isso que ele não estava mais podendo te ver, entendeu? Porque ele tá cheio de dúvidas. E aí, ele brinca com você, por quê? Porque você fica lá: "Nossa, então não é alguma coisa comigo, o problema é com ele", né. Gente, onde já se viu, se você ama alguém, você dá desculpa: "Ai, eu preciso de um tempo, porque eu tô passando por tanta coisa difícil". Gente, quando você tá passando por coisa difícil, quem você mais quer do seu lado? A pessoa que você ama, né. Então, assim, isso não bate, isso é desculpa. Ok, ele já estava era com outra, né, no processo de levar ela para o motel também, talvez ela não facilitou, e aí ele está ainda investindo lá, entendeu? Até ela ir, depois ele já muda para a próxima. E aí ela continua: "E eu até tinha me oferecido para ajudar ele a quitar as dívidas para aliviar ele um pouco", olha aí, só faltava. Ainda que esse aqui, pelo que eu entendi, não foi o de dar golpe. Ela diz: "No começo ele tinha aceitado, mas depois ele não quis mais e a gente até tinha brigado por causa disso, por WhatsApp. Eu tinha falado que todos os problemas pessoais, hã, ele estava colocando em cima do nosso relacionamento". Aham. Era desculpa. Obviamente ele tinha desacordado e me chamou de exagerada. Hã. Que ele não estava fazendo nada daquilo e que ele tinha explicado várias vezes a situação dele, mas que parecia que eu não entendia e nem compreendia a história dele. É, você a pessoa nunca entende, você não está entendendo direito, né, você está entendendo errado. Não, você está entendendo direito sim, mas ele não vai assumir. Então ele tem que projetar em você, o problema é você. Uma pessoa que não tem consideração, empatia e que não está entendendo o momento dele, que ele precisa estar só. Fica só e fica para sempre infeliz.
Aí eu perdi a paciência e falei que depois que ele quitasse as dívidas, ele poderia me ver quando ele quisesse. Aí, dá a liberdade toda, hã? Por favor, gente. Ai, senhor, e ela diz: "E eu decidi que não iria mais correr atrás dele". Foi aí que ele ficou feliz e começou a me elogiar, falando que eu tinha amadurecido e que tinha orgulho de ser meu namorado e que ele não planejava passar muito tempo sem me ver. Gente, é demais, né. Não cansa a beleza um desse? Dá vontade de dar uns tabef nele, né. Se não é Jesus na nossa vida, juro para vocês. E ela diz: "Quando ele tinha falado isso, meus sentimentos se iluminaram novamente, e eu comecei a ver que eu é que estava errada, e que eu não deveria ter pressionado tanto ele assim". Aí eu pedi desculpas para ele e falei que eu não iria mais fazer aquilo. Gente, é surreal, né. E depois de mais uns 3 dias ou mais, eu tinha encomendado um presente para dar para ele e para a mãe dele. Era um gatinho preto e branco. O branco era para a mãe dele e o preto era para ele, pois eu costumava chamá-lo de meu gatinho preto, por isso presente. E aí eu mandei mensagem para ele falando sobre o presente, queria ficar guardado para quando eu fosse conhecer a mãe dele, sei lá quando. Foi aí que eu perguntei para ele mais uma vez: "Quando que eu vou conhecer seus pais?" E mais uma vez ele deu a desculpa: "Depois a gente vê isso", e tentou mudar de assunto. Aí eu quis insistir no assunto e eu comecei a falar que eu estava me sentindo muito excluída da vida dele, e aí ele começou a ficar bravo e falou que eu estava numa fixação enorme. Uhum. Com os pais dele, e que eu não tinha o direito de conhecê-los. Eita, que agora ele está deixando a máscara escorregar. E depois disso ele parou de me responder e no dia seguinte eu mandei uma mensagem de desculpas para ele. Ai gente, dói de ouvir isso, né. Ai senhor, confusão que a pessoa fica. Hã, ele tinha ficado online, visualizou e não respondeu, e eu comecei a ficar extremamente obcecada naquele dia, eu queria que ele me respondesse, e nesse dia eu fiquei tão paranoica, que eu instalei novamente o aplicativo de namoro que a gente tinha se conhecido e fui para o perfil de chat dele mais uma vez. Olha isso. Além de ainda existir ali, eu usei o modo de raio-x do aplicativo e vi que ele tinha ficado online 5 dias atrás, antes do nosso relacionamento terminar. Novidade, né, gente? E foi aí que ele finalmente me mandou a mensagem no WhatsApp terminando comigo e que seria melhor assim. Praticamente me descartando. Livramento de Deus, você não vê que é Deus protegendo você e não permitindo que ele brincasse mais contigo? E eu fiquei em choque quando ele digitou aquilo e tentei ligar para ele um monte de vezes. E ele não me atendia, não respondeu mais as minhas mensagens. Gente, isso é desesperador, porque você já estava na dissonância cognitiva, no vínculo traumático, em tão pouco tempo, né? É triste isso. E a última coisa que respondi para ele foi: "Saiba que a minha consciência está limpa, pois o que eu pude fazer para esse relacionamento dar certo, eu fiz". Fez pelos 2 e não era isso que ele queria, né. E não é nem isso que ele merecia também. Essas pessoas não querem saber de nada com nada. Mas agora, se você não mudar esse seu jeito, saiba que não vai ter nenhum tipo de mulher que aguente ficar do seu lado. Talvez ele nem queira ninguém do lado dele, ele só quer mesmo aproveitar, né. Levar para um motel e tchau. A próxima, perdeu a graça, já conseguiu o que eu queria, é tudo questão de poder. Consegui. Hoje em dia, ela diz, eu enxergo quem ele é de verdade, quem ele era, né, porque ele não está mais junto. Ele nunca me amou de verdade, tudo que ele fez foi me usar como um depósito de lixo emocional e como um depósito de lixo, emocional, e depois ele me descartou. Ainda estou lutando para superar tudo isso e espero conseguir melhorar da dor que aquele monstro me causou. Sim, e ele só causou porque você também deu a brecha, né. Eu espero que você tenha aprendido, né, através de tudo isso. Por favor, se valorize, você precisa urgente buscar a terapia, trabalhar a tua identidade, trabalhar da onde vêm essas carências da tua infância, né, normalmente vem de lá. E assim, urgente. Por quê? Porque senão vão vir outros piores. E não deixe a raiva te dominar, como da primeira vez quando não deu certo lá com o outro.
ok? Não tenha medo, gente, não tenha medo de dizer não, porque a pessoa que realmente te ama, ela vai ganhar alguém maravilhosa. Ela vai ter que conquistar e valorizar, porque você se valoriza, você não vai aceitar alguém te tratar como lixo. Agora, tem que ver muitas coisas aí que já existem em você, que tem que ver de onde vem esse negócio. Eu continuo dizendo, eu vejo um masoquismo aí. Gosta de dominação. Aí o homem fala, eu sou um dominador. Aí você conta lá para ele que o outro te enforcou. Ele já vem te estrangulando. Quer dizer, você já falou que gostava disso, de puxar cabelo. Por que disso? Entendeu? Eu não vejo isso como algo normal. Tem que ver de onde vem isso, tratar isso, cuidar de você, da parte física, emocional e espiritual. Buscar a Deus acima de todas as coisas, né? Porque esse é o caminho. É só assim. Agora, gente, quem já passou por isso? Eu nunca passei por desse jeito, assim, dessa forma, não, mas eu conto para vocês assim, que quando existem as carências, né, eles percebem coisas em nós, não só as nossas qualidades, como também nossas vulnerabilidades, e eles vão oferecendo exatamente aquilo que você precisa e quer. Só que nessa história, você acaba deixando de ser quem você é para agradar o outro, porque essa pessoa te faz sentir alguém que você já sabe que você é, para Deus, especial, mas que parece que os outros sempre tentaram mostrar que não era aquilo, e você acabou acreditando. Por isso que eu falo, a gente tem que saber o nosso valor em Deus e a gente tem que se valorizar. E como é que você vai lá e faz o que esse homem quer, sendo que você não queria? Aí ele fala que te ama e ele tá tão carente, tadinho, que ele nunca mais teve essa coisa próxima com alguém que ele ama tanto e que ele sente essa coisa, essa conexão emocional, tanto tempo já não acontecia, agora aconteceu com você, aí você fala, nossa, então você se sente segura ao mesmo tempo, né? Nossa, esse homem está se declarando aqui, daqui a pouco ele vai pôr aliança, vamos casar daqui a um mês. Ele conseguiu o que ele queria, sem dó nem piedade, tá nem aí para os seus sentimentos, tá nem aí para quem você é, o que você sente. Nada, nada, é brincar mesmo. Sabe por quê? Porque o inimigo usou a vida dele com a permissão dele, lógico, para brincar com você, para trazer mais dor e decepção, para a raiva ainda ficar maior e você se revoltar, e daqui a pouco você nem quer saber mais de homem nenhum. Eu conheço uma moça que foram tantos que deram essa decepção, era perto do casamento, abandonou, ela virou lésbica durante um tempo na vida dela, uma moça linda, porque ela falou, ela generalizou, foi um homem, dois, o terceiro ela falou, acabou, agora é só mulher. Que triste, gente. O inimigo quer exatamente isso, ele quer que você fique com ódio no seu coração, com raiva do mundo e deles, né? E aí você acaba indo para o lugar errado. E vocês aí que estão assistindo aí, o que vocês acharam? Quero saber. Eu vou ler uns comentários aqui antes da gente terminar, tá, gente? Olha lá, vamos ver. A Kelly deu oi. Shalom. Oi, ela falou oi, boa noite. A Ruth, boa noite, Cris. Ana Lúcia, boa noite. Ok, depois amor de Shih Tzu. Nossa, tô sofrendo, viu? A família inteira do meu marido está contra mim. Ah, desse jeito, sabe por quê? Porque ele vai fazendo, manipulando a mente das pessoas, fala uma coisinha aqui, outra ali, dá a entender que você é ruim, e daqui a pouco todo mundo tem raiva de você, e você nem entende de onde vem. O que eu fiz para essa pessoa? Sempre tratei bem, tenho um carinho. O narcisista faz o jogo dele, sujo, covarde. E aí a Daniela Brito, Shalom, boa noite. Boa noite, a Luísa diz, Deus no comando, sempre gratidão, Senhor Jesus, amém. Tá, e depois a Maria Terezinha, muitas risadas, é triste mesmo. Paz do Senhor, boa noite, Aline. E a Luai diz, ela precisa de tratamento, sim, urgente, urgente. Essa parte sexual é uma coisa que você tem aí de brecha para o inimigo entrar, ok? Tem que cuidar disso daí. É o ponto chave, tá? E ela mesma fala que ela usava disso para tentar trazer ele de volta, mas já era tarde demais, e tarde demais não, né? Glória a Deus que foi dessa forma, porque 3 meses, né? E ela não está mais vivendo isso daí. Deus te ama e ele teve misericórdia de ti,
porque ele que não permitiu que ele continuasse ali, porque, ó, ele podia ter tirado dinheiro de você, você mesmo ofereceu. Olha, o desespero é tanto que ela já está oferecendo, eu pago tuas dívidas. Se o problema são as dívidas, vamos quitar as dívidas. Ainda bem que você não quitou, Deus te guardou, porque se você quitasse as dívidas, você ia ficar sem, né, o dinheiro, além da tua dignidade, né, e ele ia tirando mais, e mais, e mais, e você achando, ah, então o problema é isso, então vamos resolver. Gente, é surreal, é surreal. Então eu vejo isso como livramento, né, sobre a sua vida. Glória a Deus por isso, né? Fique em paz. Eu tive que falar aqui algumas coisas, porque assim, eu não queria vir gravar exatamente por isso, porque às vezes a gente não quer ouvir, mas eu falei, não dá. E tem coisas aqui que a gente vê que tem que falar, né? Agora vai de você se permitir, falar, peraí, é isso aí, né? Mas eu sei que você, pela inocência, né, pelas carências, não não viu isso. Se entregou de corpo e alma, acreditou em tudo que ele falou. O inimigo, ele oferece o banquete, gente. Ele faz o caminho para o inferno parecer o paraíso. Aí quando você chega lá que você dá conta, né? Ainda bem que não foi tarde demais, né? Glória a Deus por sua vida, pelo seu relato. Talvez tem pessoas que estão aqui que estão passando pelo mesmo, então já vai o chacoalhão, o despertar da consciência. Bora buscar ajuda, faz terapia. Me chama depois no privado que a gente vai poder te ajudar, mas você precisa se tratar, porque senão logo vem outro pior. É isso, gente. Foi livramento mesmo, a Kelly falou. Corra para os braços de Jesus, amiga. É isso aí. Deus acima de tudo. E aí eu quero ver quem é que vai vir brincar com você. Né? Você vai se valorizar. Vem participar dos estudos bíblicos que a gente tem aos sábados, às 19 horas. É bênção. É um processo, né? Para todos nós é um processo, mas vamos vigiar e orar, cuidar disso daí, porque o inimigo não tá para brincar, não, né? E purifique seu coração, perdoe, perdoe, mas assim, ó, perdoa porque Deus ensina a perdoar, mas longe de mim, né? Desejo o melhor, mas longe de mim, porque no fim essas pessoas são amarguradas, são cheias de ódio no coração, eles não têm consideração por ninguém, é só sobre eles, tudo é sobre eles, né? E eles querem sugar o que eles querem sugar daquela pessoa, e como eu falei, é tudo questão de conseguir, é tudo um jogo, né? Para eles tudo é um jogo. Então, eu consegui, ganhei, agora eu não quero mais, já consegui o que eu queria. Porque aí, o que acontece? Você está cada vez mais envolvida, cada vez mais conectada emocionalmente, se entregando, e eles não querem isso, e aí eles têm que forçar, eles têm que fingir, têm que manter aquilo, e não é o que eles querem. Olha, eu estava analisando isso outro dia. Tem muitos narcisistas, e mulheres e homens, tá? Que eu conheci já várias mulheres também que são assim. Muitas ficam no relacionamento, fica anos, casam, mas tem alguns e algumas em específico que são mais desse nível aí, eles não conseguem manter relacionamento com ninguém. Eles vão lá para tirar o que eles querem, conseguiu, perdeu a graça, eles já vão embora, sem olhar para trás, né? Sem menor sentimento no coração. E aí começou a incomodar e irritar ele, porque você estava cobrando, né, ele. Só que eles brincam com as pessoas, eles prometem as coisas, aí depois quando vem, né, quando você vai com tudo, aí eles não gostam da responsabilidade, né, aí eles fogem. É covarde mesmo, mas ó, livramento para sua vida. Glória a Deus que você não está mais nesse lugar. Fique em paz, tá? Ok. Verdade, Cris, tudo sobre eles. O ser acabou de sair daqui da frente da minha casa com a outra. Ora por ela. Gente, é isso. Deus abençoe. Vamos nos falando. Deus abençoe a gente. Boa noite.